Boa noite, graça e paz, que Deus assim abençoe a tua vida poderosamente, a tua família. Nós estamos aí mais uma vez reunidos aí na nossa reunião semanal, né, onde falamos exclusivamente para famílias. E eu quero nessa noite falar de um tema, de um assunto, né, que eu creio que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias. E entendo que, assim como o Senhor tem falado no meu coração, eu creio que Deus vai falar no coração de cada um de vocês, de cada família, de cada lar. Deus vai falar no coração de cada pai, de cada mãe, de cada filho, né, de cada neto. Eu creio que cada membro da sua família ele será abençoado nessa noite, porque creio que é uma palavra de Deus para nós, uma palavra com um propósito e um propósito específico. E o nosso tema hoje é crise de perdão na família, né, onde nós vamos entender claramente se a nossa família está passando por esse tipo de problema, por esse tipo de crise. Creio que Deus vai nos falar nessa noite, vai falar o teu coração. Deus vai mostrar nessa noite na tua vida, né, áreas que precisam ser curadas, áreas que precisam ser libertas na tua família, porque o maior projeto de Deus, né, como eu já falei em reuniões passadas, é ver a nossa família curada, é ver a nossa família transformada, é ver a nossa família libertas. E creio que somente através do poder do Senhor Jesus é que nós poderemos alcançar esse grande projeto de Deus para nós como família, que é termos aí uma família sarada, uma família curada, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você, aí na tua casa, onde você está, abra a tua Bíblia no livro de Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 13, nós vamos ler somente esse versículo que diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai vós. A palavra ela é muito clara ao nosso coração, quando ela vem trazendo, né, que o próprio Senhor Jesus ele nos deu um exemplo de perdão, do que é ser perdoado, do que é perdoar. Então nós entendemos que nessa noite Deus vai falar ao nosso coração de maneira poderosa. Bom, quando olhamos para a nossa família, né, quando olhamos para as famílias hoje, olhamos para o nosso lar, quando você olha para o teu lar hoje, quando você olha para as famílias hoje no contexto geral, bom, se você observar, o que nós temos tido hoje é um grande número de separações, um grande número de divórcios, um grande número de abandono de crianças, de abandono de filhos. Quantas crianças hoje estão aí somente né, como responsável o pai ou a mãe, também são conhecidos hoje como família monopaterna, mas alguns entraram nessa condição, nessa situação, muitas vezes devido a abandonos dos pais, devido aí a separações, né, que vieram e deixaram aí essas marcas na vida do teu filho, né? Talvez você também passou por esse processo, você veio de um relacionamento onde os casamentos foram destruídos, talvez você é fruto, né, de um relacionamento, né, onde o seu pai e sua mãe eles simplesmente tomaram a decisão de se divorciar, de se separarem, e você traz sobre a sua vida essas marcas que precisam ser nessa noite removidas em nome de Jesus. Porque quando olhamos para o perdão, irmãos, o perdão ele é a coisa mais libertadora que nós podemos encontrar. É algo que é a coisa mais importante que nós podemos fazer por alguém fazer por nós. É quando nós entramos aí no processo, quando nós reconhecemos que às vezes ferimos alguém, quando nós reconhecemos que de alguma maneira nós geramos aí uma tristeza, uma mágoa no coração de alguém. Então, quando nós vivemos aí este princípio, quando nós simplesmente dizemos não para o perdão, quando nós simplesmente dizemos que nós não vamos perdoar tal situação, é como se você amarrasse uma pedra no seu pé e se atirasse no mar, onde a cada momento você simplesmente vai se afundar e vai chegar num nível tão profundo que você não vai conseguir sair dali sozinho, né? Talvez você vai
submergir a tal ponto que não terá mais saída para a sua vida. Então, quando nós, né, de alguma maneira, resolvemos em nosso coração a não perdoar, né, quando nós reconhecemos de alguma maneira que nós não vamos liberar o perdão para alguém, para alguma pessoa, do mesmo jeito, imagina se Deus olhasse para nós e Deus tivesse o mesmo sentimento. Imagina se o Senhor Jesus, ele olhasse para nós e ele simplesmente desistisse de morrer por nós na cruz, ele simplesmente desistisse de não pagar o preço, se o Senhor Jesus simplesmente decidisse não nos perdoar. Qual seria a nossa condição hoje? Mas a palavra que nós lemos ela é muito clara. Devemos suportar uns aos outros. E se alguém ou se nós tivermos queixa contra alguém, nós devemos perdoar, assim como Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez. Devemos entrar no caminho do perdão. Porque nós só receberemos o perdão, nós só seremos perdoados se nós perdoarmos. Se nós perdoarmos, também receberemos o perdão. Esta é uma verdade que precisa nos motivar. Puxa vida, se eu perdoo, eu vou ser perdoado. Jesus foi claro que devemos perdoar uns aos outros, assim como nosso Deus, ele nos perdoou. Na oração do Pai Nosso, né, Jesus ele traz várias áreas da nossa vida, onde deve compor oração. Né, e uma das partes mais interessantes que eu vejo naquela oração, é quando ele fala do perdão. Né? Que devemos perdoai a quem nos tem ofendido. Assim como Deus nos perdoou. Devemos também entrar pela mesma rota, pelo mesmo caminho do perdão. Porque se olharmos hoje, quantas famílias hoje estão vivendo situações dessa maneira? Quantas famílias hoje simplesmente estão com crise conjugal? Quantas pessoas, quantas famílias hoje não estão vivendo crises espirituais? Quantas pessoas não estão hoje com crise nos seus relacionamentos? Né? Quantas famílias hoje estão aí vivendo debaixo de separação, de abandono, crianças vivendo debaixo do abandono? Né? E nós compreendemos que somente através da cruz do Senhor Jesus é que nós podemos encontrar o perdão, somente assim podemos perdoar e sermos perdoados. Então o perdão na família, ele precisa estar presente o tempo todo. Ele precisa estar na nossa vida, no nosso lar, 24 horas. Nós não podemos abrir mão desse sentimento, desse desejo, dessa vontade. Porque o perdão ele possui uma importância muito grande, não somente para aquele que é ferido, não somente aquele que perdoa, mas também para aquele que é perdoado. Então há uma importância muito grande. A família, ela não pode subsistir sem perdão. Não há como a família viver, né? Não há como a família viver de maneira, né, harmoniosa. Não há como a família viver de maneira tão assim unida. É o perdão não pode fazer falta, ele não pode estar ausente na família, o perdão não pode estar ausente na nossa vida, o perdão não pode estar ausente na nossa vida, querido. Porque sabemos que nós estamos sujeitos a errar uns com os outros. Eu sei que eu como pai estou sujeito a errar com os meus filhos. Eu sei que eu como marido sou sujeito a errar com a minha esposa. Mas se o perdão estiver presente no nosso relacionamento, se o perdão estiver presente no seio da nossa família, nós teremos famílias curadas, teremos relacionamentos sarados, mas para isso precisamos entender e não abrir mão, querido, do perdão na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, no nosso convívio, né, como igreja, como seres humanos, como pessoas. Nós não podemos abrir mão disso. Porque o perdão, ele nos liberta. Assim como a falta de perdão, ela nos mantém cativo, nos mantém preso. Né? Quantas vezes pessoas são levadas aí à depressão? Quantas pessoas hoje não estão com a tua alma amargurada, com a tua alma ferida?
pessoas que não conseguem mais nem sorrir, pessoas que não conseguem mais sorrir dentro de casa, a esposa que não consegue mais ter alegria, porque tamanhas são as afrontas do marido, tamanhas são, né, os desaforos, tamanhos são é a falta de respeito, é a falta de reconhecimento, é a falta de amor. Quantas mães, quantas mulheres não estão mais sorrindo? Quantos maridos não estão mais com alegria no seu coração? Porque são homens que não conseguem fazer com que a tua família reconheça o seu papel. São homens que tentam de todas as maneiras, né, ali, se relacionar da melhor maneira possível com a tua família, com os teus filhos, com a tua esposa, e muitas vezes não conseguem alcançar o respeito da família. Mas eu creio nessa noite que o Senhor, Ele vai realizar uma obra tremenda na sua vida. O Senhor vai realizar algo tão maravilhoso que vai transformar a tua vida e a tua família para sempre. Esse tema perdão é um tema muito extenso. Ele é tão extenso para que a gente possa falar sobre ele, né? Nós vamos falar hoje e vamos falar semana que vem, ou seja, hoje nós estamos falando da parte 1 e semana que vem a parte 2. Porque nós entendemos que como famílias, nós precisamos ser curados. A nossa família precisa ser curada. Porque estamos debaixo do mesmo teto. Estamos debaixo, querido, né, do mesmo sol. Estamos compartilhando das mesmas lutas. Tenta imaginar então neste momento que nós vivemos hoje, onde ainda existem pessoas que estão em casa, famílias completas que estão em casa, pessoas que ainda não estão tendo condição de trabalhar devido ao tipo de serviço que exerce, e estão em casa. Né? Quantas famílias passaram por lutas, por crises emocionais nesse período? Mas eu te digo uma coisa nessa noite, é momento do perdão, ele entrar em evidência na sua vida. Porque o perdão, ele é um indicador da nossa compreensão do amor de Deus. É através do perdão que nós conseguimos entender o amor de Deus. Somente assim nós podemos identificar o quanto o Senhor nos amou. É fácil perdoar quem nos fere? Não. É fácil perdoar quem nos trai? Não. É fácil perdoar quem não nos respeita? Não. É fácil perdoar quem nos calunia? Não é fácil. É fácil perdoar quem nos persegue, quem levanta falso testemunho contra a nossa vida? Não. É fácil perdoar alguém da família, né, que gera tristeza na nossa alma, que gera, de alguma maneira, uma traição em nossas vidas? Não. É fácil perdoar, querido, uma traição? Não. Não é fácil. Mas eu te digo uma coisa, o perdão, ele é um indicador do grande amor de Deus. Quando nós entramos nesta rota do perdão, nós passamos a compreender o grande amor de Deus. Só vamos compreender o grande amor de Deus pela nossa vida. Só vamos compreender o grande amor de Deus pela humanidade quando nós aprendermos a perdoar. Quando nós tomarmos a decisão de perdoar. Porque todos nós experimentamos ofensas. Quantos de nós já não fomos ofendidos quando criança, quando estávamos na escola? Quantos de nós já não fomos ofendidos no trabalho? Quantos de nós já não fomos ofendidos dentro da própria família, do seio familiar? Quantos? Já não fomos. Então nenhum de nós estamos livres de ofensas. Nenhum de nós estamos livre de passar por situações como esta. Nenhum de nós estamos livre de sermos feridos, né? Mas não podemos permitir que a amargura ela faça parte da nossa vida. Porque a falta de perdão, ela gera em nós amargura. E a palavra declara que a amargura ela atinge até o coração. Então permita que o Senhor, nessa noite, Ele liberte você. Que o Senhor liberte você nessa noite da falta de perdão. Que o Senhor possa trazer cura nessa noite no seu coração. Porque precisamos. Já fomos traídos por amigos. Quantos já não fomos? Quantos pais aí não estão vivendo aí com teus filhos, com filhos ingratos? Filhos que o pai faz tudo, que o pai dá para ele do bom e do melhor, e eles são ingratos. Não conseguem ter gratidão no seu coração. Mas nós como pais, nós precisamos entender o papel do perdão.
Não podemos ser parciais dentro de casa com nossos filhos. Não existe filho preferido, não existe filho predileto. Todos são filhos. Porque quando há preferência, você gera amargura. Quando há preferência, você gera desprezo pelo outro filho. Ele vai sentir-se desprezado. Se um dos seus filhos sentir que você tem algo, né, maior com o outro, que você tem um carinho maior com o outro filho, que você tem um chamego melhor com o outro filho do que com ele, você vai gerar no coração dele uma barreira, você vai gerar um bloqueio no coração dele, onde você não vai ter acesso ao coração dele. Então é preciso nessa noite, nós, como pais, reconhecer o nosso papel. É preciso nessa noite nós reconhecer qual deve ser a atitude que nós vamos tomar, a decisão que nós vamos tomar. Puxa vida! Mas eu te digo nessa noite que nós temos uma escolha. Perdoar é decisão. Perdoar é uma escolha. Eu escolho perdoar. Ou eu escolho viver no ressentimento. Ou eu vivo o perdão onde eu sou perdoado, onde eu perdoo alguém, ou eu vou viver debaixo de ressentimento. Eu vou passar a odiar as pessoas. Ou eu perdoo e vivo debaixo do amor de Deus, ou eu simplesmente não vou perdoar e vou viver uma vida amargurada, uma vida cheia de ódio no meu coração. Nós não podemos fazer isso. Não podemos permitir que o nosso coração viva debaixo de amargura, de mágoa. Ou nós mantemos o relacionamento ou rompemos com ele. Mas nós não podemos viver sem o perdão na nossa casa, não podemos viver sem o perdão na nossa família. Você não pode permitir que os teus filhos cresçam como filhos traumatizados. Você não pode permitir que a sua esposa viva como uma mulher traumatizada, uma esposa amargurada. Pelo contrário, a sua esposa precisa viver o tempo todo com alegria nos seus lábios, sorridente, sempre alegre, sabendo que você a ama. Você precisa tomar uma decisão nessa noite. Perdoar é decisão, é escolha. Acima de obedecer, acima da obediência, é uma decisão. Eu decido perdoar. E a palavra é clara, olha, se eu perdoo, eu estou usando o exemplo e o modelo do meu Senhor Jesus, que me perdoou, que nos perdoou. Se eu faço a primeira escolha, moça, a minha primeira escolha ela é perdoar. Essa minha escolha vai me levar à liberdade constante. Se eu resolvo perdoar, eu não vou estar mais preso debaixo do jugo de amarguras. Eu vou viver uma vida sincera, uma vida cheia de opções na minha vida. Mas se eu escolho a segunda opção, que é não perdoar, se eu não perdoo, puxa vida, isso vai me levar a uma escravidão constante. A escravidão da alma, a escravidão dos meus sentimentos, onde eu vou olhar para aquela pessoa que me feriu, que me ofendeu, e vou estar o tempo todo com o meu coração fechado, com o meu coração amargurado. Nós não podemos viver com o nosso coração dessa maneira. Não podemos viver debaixo de amargura, debaixo de traumas, debaixo de ressentimentos, não. Pelo contrário, devemos nos levantar e reconhecer que a nossa vida, que a nossa família precisa ser curada, ser transformada e ser liberta dos seus traumas. Não se permita viver debaixo do jugo do diabo, porque é uma escravidão. É você viver o tempo todo no seu mundo amargurado, se sentindo como um desprezado, se sentindo como rejeitado, porque a pior coisa que pode acontecer com o ser humano, ele sentir que ele é rejeitado, é ele sentir que ele é desprezado, né? Eu te digo uma coisa, quando você tem esse sentimento no teu coração, que você está sendo desprezado e rejeitado, você vai andar o tempo todo amargurado, de cabeça baixa, com sentimentos negativos, muitas vezes com a sua estima lá embaixo, né? Você vai andar o tempo todo de cabeça baixa, de cabeça, né, voltada para o solo, mas não, Deus não chamou você para andar olhando para o chão, Deus chamou você para olhar para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro, é do alto que vem o socorro.
do alto que vem a cura para a tua casa, é do alto que vem a cura para a tua família, é do alto que vem a cura para um coração amargurado, para um coração triste, para uma alma que está fragilizada. É do alto. E somos filhos. Você é filho amado. Se nós não perdoamos, puxa vida, vamos viver o tempo todo traumatizados, ressentidos. Quantas crianças hoje, ou quantos adultos hoje, ainda carregam no teu coração, traz sobre si mágoas e amarguras. Amarguras de um passado que deixou marcas. Amargura de um passado que deixou feridas profundas. Um passado que gerou simplesmente desprezo, desânimo, derrotas. E a cada dia mais, você tem se afundado nesse mar da falta de perdão, nesse mar que tem como objetivo não te permitir sair mais, mas é noite de você tomar a decisão, de você se levantar, de você decidir a optar pelo perdão, por perdoar e ser perdoado. Porque tem pessoas que, até para ser perdoado, ele tem dificuldade. Tem pessoas que para pedir perdão tem dificuldade, mas para ser perdoado também tem dificuldade. Mas a sua família, ela não vai viver debaixo de traumas. Os seus filhos não viverão debaixo de traumas. Porque nessa noite o Senhor vai levantar você, vai levantar a tua família como uma geração curada, uma geração transformada, uma família curada. Se eu resolvo perdoar, essa minha atitude vai gerar em mim crescimento espiritual. Mas se eu resolvo não perdoar, a amargura vai estar no meu coração. E o único remédio para a amargura se chama arrependimento, se chama perdão. Porque o perdão ele vai gerar cura na nossa vida. O perdão é a cura. O ressentimento, a mágoa, a tristeza é a doença. Mas o perdão é a cura que nós precisamos alcançar nessa noite em nome de Jesus. Quantas ofensas na família, meu Deus. Quantas famílias hoje vivem debaixo de pé de guerra, de confronto, onde cada um acusa o outro, só há acusação, só há dedo apontando na cara do outro, só há marido, né, tendo aí o dedo da esposa apontado para ele. Ah, você não cumpre o teu papel, você não é homem dentro de casa, você não disciplina teus filhos, olha, você precisa tomar sua decisão, você é um homem frouxo. Quantos homens não estão vivendo isso? Mas será que algumas mulheres não estão certas? Será que alguns homens não estão simplesmente abandonando o seu papel, a sua função? Gerando aí também na mulher essa tristeza, essa dificuldade no teu coração, que vem gerando na mulher esse conflito de ansiedade, esse conflito, né, interior dentro dela. Precisamos cumprir nosso papel como pais. Sermos pais, sermos companheiros, sermos amigos dos nossos filhos. Pode acontecer o que for, querido. Eu te digo uma coisa, eu jamais eu vou negligenciar uma falha e um erro de um filho meu, jamais. Se um filho errar, se um filho cometer qualquer situação, eu vou chegar, eu vou corrigir, eu vou orientar. Mas jamais vou permitir que ninguém venha denegrir a imagem de um filho meu. Jamais vou permitir que alguém venha denegrir a imagem da minha esposa. Podemos ter nossas lutas, nossos conflitos? Sim. Mas o meu papel é preservar a vida dela. O meu papel é preservar meus filhos. Mas é preciso que cada um de nós venhamos a entender qual é o nosso papel. E que entender que o perdão, ele faz parte da nossa vida e da nossa família. Em nome de Jesus. Quantos pais aí não esquecem data de aniversário dos filhos? Quantos? Quantos pais não esquecem? Quantos maridos não esquecem a data de casamento? Quantos? Porque o homem, irmão, infelizmente, ele esquece. Infelizmente.
Muitas vezes passa batido, quando você percebe a coisa já aconteceu. Mas é por isso que nós devemos, como maridos, né, devemos pegar aí algumas datas importantes, anotar essas datas no nosso coração para que não haja esquecimento, para que a gente não gere com isso a tristeza no coração do filho ou no coração da esposa. Puxa vida, a pessoa não lembrou nem do nosso casamento. Puxa vida, o pai não sabe nem o aniversário do filho. E muitas vezes você lembra o aniversário de um, não lembra do outro. Aí vai gerar aquele sentimento que você lembra do outro, que você gosta mais dele do que do outro. E muitas vezes não é isso. Então precisamos romper com isso. Precisamos romper com essas dificuldades. Precisamos romper com situações como essa, que simplesmente vêm para trazer destruição para as nossas famílias. Agressões físicas, agressões verbais, é o que mais se vê nos dias de hoje, é o que mais se vê no meio da sociedade. Aí eu te pergunto, o perdão está na família ou não está? Essa família está com crise de perdão ou não está? Entenda uma coisa, o Senhor Jesus, ele é a fonte de todo perdão. O Senhor Jesus nos deu o exemplo. Perdoa-os, Pai. Perdoa eles. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles porque, olha, eles são como crianças. Perdoa eles. Jesus nos ensinou que devemos ser como Ele. Quando nós experimentamos o perdão, nós estamos vivenciando e experimentando esse grande amor de Deus. Que Ele teve por nós, morreu por nós, para nos perdoar. Quando nós perdoamos alguém, quando perdoamos a família, quando perdoamos nossos filhos, quando perdoamos qualquer tipo de situação, nós estamos reconhecendo com grande amor que esse nosso Deus ele tem por nós e pela nossa família. Bom, o que é perdão então? Perdão não é basicamente uma emoção. Não, abraçou, chorou, perdoou, não. Perdão é uma decisão. Não adianta a pessoa vai ali pela emoção, eu te perdoei, mas depois amanhã, quando a pessoa vê aquela pessoa que o perdoou, tem tristeza no coração, tem mágoa, não. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. É uma decisão minha, é um ato da minha vontade que eu preciso fazer, não das minhas emoções. O perdão é decisão. Segundo, o perdão, quando eu perdoo aquela ofensa, ela não vai mais gerar tristeza ou mágoa no meu coração. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é não sentir mais dor por aquela situação. É quando você lembra daquela ofensa, daquela ferida, daquela mágoa que você tinha com aquela pessoa. Quando você olha para aquela pessoa, né, você lembra do que aconteceu, mas você não tem mais dor no seu coração. Isso é perdoar. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é não ter mais ressentimento, é não sentir mais dor por a situação que você passou. Perdão também é uma questão de obediência. Foi a palavra do Senhor para nós. É o texto de abertura que nós lemos aí, olha. Em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoou. Então devemos ter a mesma atitude, né? Praticar a mesma coisa. Perdão é também unilateral, ou seja, o perdão não depende dos méritos do ofensor. Talvez a pessoa possa ter me ferido, né? Talvez a pessoa possa ter ferido você. O perdão, ele alcança os dois mundos, os dois lados. Quando Jesus liberou o perdão sobre a humanidade, Ele curou toda a humanidade. Ele curou todos. Bom, quais são as consequências então da falta de perdão? Bom, esse vai ser o tema, o assunto para a parte 2, né? Segunda-feira que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas, né, vamos estar falando aí sobre a crise de perdão na família, parte 2, onde cremos que seremos tremendamente abençoados, que essa palavra ela possa tocar o teu coração, ela possa alcançar a tua família, alcançar a tua vida, que você possa compartilhar essa mensagem com outras famílias para que possam aí também serem abençoadas, serem libertas, serem cumpridas, e faça um convide seus amigos, para que possam na próxima segunda-feira, às 20 horas, estar conosco,
onde nós iremos tratar do assunto Crise de Perdão na Família, parte 2. Amém? Eu quero orar por você nessa noite, pela tua casa, pela tua vida. Pai Santo, muito obrigado. Quero nessa noite te louvar, quero colocar a minha vida nas tuas mãos, a minha família. Pai, quero te apresentar cada família, Senhor, que está nessa noite nos acompanhando, ouvindo essa mensagem, Senhor, através da live. Pai, famílias que irão posteriormente, ó Pai, assistir, Senhor. Pai, que essa palavra possa gerar, meu Deus, de alguma maneira, libertação, ela possa gerar cura, meu Pai, nesses corações, ela possa, Pai, trazer libertação, Senhor, das famílias, libertação das emoções, meu Deus, em nome de Jesus, que a cura do Senhor, ela venha sem demora, venha sobre estas famílias, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, te dei uma semana de vitória, até a próxima segunda-feira, às 20 horas, que o Senhor possa guardar a tua vida, a tua família, o teu coração. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, tenha uma semana de vitória, uma semana de conquista, que os teus sonhos, os teus projetos que você colocou diante do Senhor para essa semana, que o Senhor possa colocar as tuas mãos, que o Senhor possa abençoar e liberar uma bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, fique com Deus, que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus, que essa paz ela invada o seu lar, o teu coração e toda a tua casa, em nome de Jesus. Fique com Deus, uma boa noite, em nome de Jesus.